Eu separei um tema para nós trabalharmos isso. Esse tema significa: não haverá Calvário outra vez. Guarda esse tema. Não haverá Calvário outra vez. E eu separei 2 textos para conversarmos a respeito. Que o primeiro texto está em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo de número 17. E depois João 19, versículo 30. Mateus capítulo 4, versículo 17. O texto diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu vou repetir. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. O segundo texto é João 19, versículo 30. Versículo 30 do capítulo 19 diz: e quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Eu vou repetir também esse texto. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu fico olhando aqui, a gente vive, muitas vezes, a gente está servindo a Deus, a gente está na casa do Senhor, cantando louvores, dando glória, aleluia. E muitas vezes a gente está fazendo tudo isso, e muitas vezes as nossas atitudes durante os cultos que nós participamos, a impressão que dá é que nós estamos esperando Jesus ir para a cruz de novo. Estamos esperando acontecer outra vez o Calvário. De que forma isso acontece? É quando, mesmo eu dizendo que já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mesmo eu tendo sido batizado nas águas, mesmo eu tendo sido batizado no Espírito Santo, mesmo eu estar evangelizando, estar profetizando, fazendo tudo isto, mas chega um dado momento de nossas vidas, principalmente quando é no momento dos ataques, quando alguém nos ataca, alguém nos ofende, aí muitas vezes a gente mostra que a nossa conversão ainda não aconteceu do jeito que deveria, porque as nossas reações negam isso. O meu clamor durante essa mensagem hoje é que nós venhamos nos fortalecer
Glória a Deus. Porque, primeiro, a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. Glória a Deus. O medo, às vezes, faz com que nós venhamos negar a nossa própria conversão. Porque a gente sempre usa o subterfúgio de dizer, não, a gente tem que vigiar, a gente tem que ser prudente. E essa prudência, por mais que a gente tenta se enganar, essa vigilância nossa e essa prudência que a gente prega, nada mais, nada menos é do que medo. Vou dar um exemplo. Se eu encontrar alguém na rua e eu pregar o evangelho para essa pessoa, e eu perceber que essa pessoa está inclinada até a receber o evangelho, mas se eu descobrir que ela mora lá em cima do Morro do Alemão, eu não vou lá. Ah, eu tenho que ser prudente. Isso é prudência ou é medo? Pastor Adams, o que o irmão diria? É prudência ou é medo? Eu gosto do pastor Adams, que ele tem um amor do coração tremendo. Ainda que ele pense em alguma coisa, ele nunca fala. Ó, isso não é se esconder não, tá? Quem dera se todo pastor fosse assim. Eu vou aprender isso um dia. Nunca mude isso. Glória a Deus. Nunca mude isso. Porque a palavra de Deus que diz que a ira, aliás, uma palavra forte suscita a ira. Uma palavra branda acalma o furor. Ainda que aquela pessoa merece ser atropelada, eu usando a palavra branda, eu salvo aquele irmão. Glória a Deus. Mas vamos seguir aqui. Jesus, em várias partes da Bíblia, a Bíblia vem anunciando que Jesus viria. Uns falando que era o profeta, e outras partes dizendo que era o Messias, e outras partes dizendo que era aquele que era o Salvador, e outras partes dizendo que era o próprio Jesus. Isso foi uma promessa que já aconteceu lá no Jardim do Éden. Foi anunciado que aconteceria o Calvário. Há um monte de milhares de anos lá atrás já era anunciado o Calvário, que esse Calvário iria acontecer. Esse Calvário significava simplesmente, ou significa ainda, salvação de nossas almas. Glória a Deus. Salvação de nossas vidas. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus fala para Satanás que ia surgir que ele feriria o calcanhar e ele, Jesus, pisaria na cabeça. Essa promessa se cumpriu. Glória a Deus. Essa promessa se cumpriu. A gente vai ver lá em João, em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Se você quiser acompanhar na Bíblia, fica à vontade, tá? Segurando. Por isso que eu tenho que me espelhar em algumas pessoas. O Cardoso usa o celular dele, ele faz um aplicativo lá, que em 2 tempos ele bota o texto, mesmo sem internet. Me ensine. Mestre, né? 1 João 3,8. Deixa eu ver se eu anotei o texto certo. Quem comete o pecado
é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Uma das principais manifestações de Jesus que foi anunciada era que este homem que estava para se manifestar iria destruir todas as obras do diabo. Todas, não falou algumas, falou todas. Todas as obras. Então, se Jesus veio para este final e ele já está entre nós, então por que é que eu vou viver aqui nesta terra com medo de alguma coisa, com medo do diabo? Se Jesus veio e ele já está entre nós, e para com o objetivo de destruir todas as obras do diabo. Se eu digo que estou com ele, eu não tenho que ficar de gracinha com o diabo. Agora, ter medo dele, jamais. As consequências da nossa vida, quando a gente age, quando a gente vive dessa forma, o que acontece? Eu estou sempre devendo. As consequências de quem vive com medo do reino das trevas, as consequências é estar sempre devendo. Porque nos momentos mais difíceis eu não vou agir como eu preciso agir, porque o medo me atrapalha. Mas eu digo que tenho fé em Deus, que eu tenho fé em Jesus Cristo. Mas naquele momento que eu preciso agir como filho do nosso Senhor, eu boto medo em primeiro lugar. Significa o que com isso? É que eu ainda estou esperando o Calvário que já aconteceu e não vai acontecer de novo. Precisamos entender isto: o Calvário não vai acontecer de novo, ele já aconteceu. Qual foi a consequência que veio lá do Éden? Esse pecado que nós precisamos fugir dele, que ele acontece e nos acompanha até hoje. O primeiro, a morte de Abel. Abel morreu pela inveja do seu próprio irmão. E quantas vezes nós, sem saber, estamos matando o nosso irmão da mesma forma? E muitos matam literalmente. A nossa língua mata mais do que a guerra do Vietnã. Está vendo? O gafanhoto passou aqui agora, todo mundo treme. Outro exemplo: o pecado fedendo nas narinas de Deus. Felizmente, ela saiu. Não, saiu antes que eu ia matar ele. Ele cismou comigo. A luz atrás. Que luta esse gafanhoto tem? Ele não passa perto do ventilador, né? Ele tem que passar ele perto do ventilador.
Meus amados, esquece. Amém. Esquece o gafanhoto. Amém. Esquece o gafanhoto e vamos nos ligar no que nós estamos fazendo. Aleluia. Ou então a gente levanta e ora. E o Espírito Santo, se Ele quiser, expulsa todos os gafanhotos que estão aqui nessa área. Glória. Aleluia, Deus. Existe na vida da gente algumas promessas feitas pelo próprio Deus. E essas promessas, elas não falham. Não existe promessa alguma que deixe de se cumprir nossas vidas, a menos pelas nossas próprias atitudes. Todas as promessas que Deus faz, Ele cumpre. Aleluia, Deus. A menos, mais uma vez, se as nossas próprias atitudes impedirem isso. Verdade. Muitas e muitas vezes Deus está prestes a cumprir a promessa. E uma atitude minha me manda para o final da fila. Já aconteceu algumas vezes isso na minha vida. A primeira promessa, Deus fez lá no Éden mesmo, que foi justamente Gênesis capítulo 3,15, que Jesus viria. Essa promessa se cumpriu. A segunda promessa era o mesmo versículo que Jesus disse: eu não esqueci. Essa promessa eu prometi e eu vou cumprir. E se cumpriu. A terceira promessa, o povo no Egito. Isso aqui a gente precisa prestar atenção. Muitas e muitas vezes promessa na nossa vida vem através de dificuldades. A questão que eu quero que Deus cumpra a promessa na nossa vida sem que a gente passe por dificuldade nenhuma. Para se cumprir a promessa que Deus fez ao povo de Israel, Deus chama Abraão e faz uma promessa para Abraão: eu farei de você uma grande nação. Como foi que Deus cumpriu essa promessa? Deus levou o povo de Israel para o Egito através de José. José se tornou governador do Egito e chamou Jacó para lá, quando se tornou governador. Essa promessa que Deus tinha prometido a Israel, demoraram 430 anos para se cumprir. 430, pensa bem. Deus me faz uma promessa agora, faz a promessa a mim. E eu fico cheio de ansiedades para que ela se cumpra. Só que Ele fez a promessa para Abraão. A promessa se cumpriu ou não? Abraão não se preocupou com aquilo que ele esperava que acontecesse. Não, ele creu. Que forma vai acontecer? Isso não importa, foi Deus que prometeu. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Poxa, mas eu já estou ficando velho. Você morre, Deus acontece na vida do teu filho, ou na vida do teu neto, mas vai acontecer, ou em você, ou na sua descendência. Creia que a promessa de Deus nunca falha. Glória. Glória a Deus. E jamais vai falhar. Amém, Pai, eu creio. A promessa se cumpriu da mesma forma. Em Deuteronômio 18:15, Deus promete e cumpre. Deuteronômio 18:15. Moisés está no Egito. Sai do Egito com o povo. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Moisés, falando ao povo, ele diz: eis que surgirá um profeta semelhante a mim, a este vocês devem ouvir.
Outra vez, a promessa da vinda do Messias. Ele falou: eis que virá um profeta de entre os vossos irmãos, igual a mim. A este vocês devem ouvir. A promessa, mais uma vez, se cumpriu. O Messias veio. O cumprimento da promessa da chegada do Messias, depois de todo esse aparato, passando por Gênesis, passando por Êxodo, Levítico, o Pentateuco inteiro, os profetas passaram por tudo isso na vida dos reis. Chegamos no texto que nós lemos no início, Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus chega e João Batista prega dizendo: este é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Se João Batista estivesse entre nós hoje, e ele falasse conosco: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é esse que vocês devem seguir a partir de hoje. A pergunta que eu faço: será que todos nós, unanimemente, nós seguiríamos? Orquestrado. No 3, você responde sim ou não. 1, 2, 3. Seguiriam ou não? É a resposta que eu esperava de vocês. Talvez alguns sim. Quando João Batista falou isso, alguns seguiu. Apenas 3. Esse alguns que estou me referindo é apenas 3. Mais ninguém. João Batista estava lá ao lado do Rio Jordão, falando para uma turma. Só 3 seguiram Jesus. Por quê? A gente hoje está acostumado a levar fé em alguém, se a gente vê aquele alguém fazendo exatamente algo que soa de forma estrondosa aos meus olhos. Eu tenho que ver aquela pessoa realmente operar um grande milagre. Se não, para me dar um passo em direção a ele, eu fico com um pé atrás. Jesus está dizendo para nós nesta noite: eu já fui para a cruz. Esse foi o maior milagre que você vai ter notícia na terra. Você não vai conseguir ver outro milagre maior do que este na terra. A minha morte na cruz do Calvário. Não existe milagre maior do que esse. E isto não vai acontecer de novo. Calvário, somente um. Agora, esse mesmo Jesus, ele diz: você quer me seguir? Quem pode abrir ali em Lucas capítulo 9, versículo 23 e ler esse texto com a voz bem alta? Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Vocês entenderam isso? Amém. Glória a Deus. Jesus foi para o Calvário, morreu. Ele disse: Pai, está consumado. Essa consumação
envolve várias coisas. A primeira consumação que Jesus está se referindo: Pai, eu cumpri o propósito. Eu vim para a cruz e agora esses que não são meus, são teus, estão agora em condições de estar reconciliados contigo. Eles agora têm toda a condição de serem chamados teus filhos. Eles agora têm condições de pisar na cabeça da serpente. Eles agora têm condições de serem exaltados aqui nesta terra. Eles receberam o direito de estarem assentados aí do teu lado naquele grande dia. Ele pregou a respeito disso em João 17. E ele fala: Pai, que eles sejam um comigo como eu sou contigo. E que onde eu estiver, estejam eles também, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, estamos recebendo o direito de estar sentados à direita de Deus, onde Jesus hoje está. Agora, para isto, nós temos que entender que Jesus Cristo, ele já foi para o Calvário, ele não vai fazer isso de novo. Cruz, agora, é o que disse em Lucas 9:23. É a minha. É a nossa cruz. Na minha versão diz que Jesus dizia a todos: porém, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, depois vem e me segue. Agora, cruz é a minha. A de Jesus ele já teve lá. E ele saiu de lá e ressuscitou, e disse também que aquele que vai para a cruz com ele morre, mas também ressuscitará ao terceiro dia. Aleluia. Agora, para ressuscitar eu tenho que morrer. Mas como é que eu vou correr o risco de morrer se eu tenho medo? Como é que eu vou dizer que vou para a cruz se é o primeiro sinal de perigo eu fujo para algum lugar, menos para onde eu tenho que ir? Glória a Deus. Muita gente critica um homem chamado Fernandinho Beiramar. Ah, mas o cara é sanguinário. Gente, se eu quero que Fernandinho Beiramar deixe de ser o bandido que ele é, quem pode responder? Qual é a única forma? É ir lá e pregar o evangelho para ele, não é? Aponta se alguém já fez isso. Eu particularmente não conheço ninguém que pregou, foi na cadeia pregar para Fernandinho Beiramar até hoje. Mas pode entrar lá? Claro que pode. Ah, lá dentro não tem igreja para cultuar ao Senhor? Fernandinho, ele está numa prisão de segurança máxima. Lá só entra crente. Visita, para ele acabou, não existe. Agora, por exemplo, eu tenho a carteira, a minha carteira de capelão. Eu sou capelão civil. Eu tenho credencial para entrar dentro das delegacias, dentro das cadeias, nos hospitais. E não só eu. Vai encontrar aí milhares de pessoas que têm isso. E por que ninguém nunca foi?
Mas Fernando de Beiramar não presta, é isso, é bandido, é sanguinário. Jesus Cristo falou para Judas: amigo, aqui vieste, tu é meu amigo. E João Batista perdeu a cabeça por crer em Jesus. O apóstolo João, ele fala em lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele diz: aquele que diz que está em Cristo tem que andar como ele andou. É difícil isso? Muito, né? Mas onde está escrito que é impossível? Primeiro, eu tenho que querer. E esse querer meu vem de escolha, vem de determinação, vem de alguém que está decidido fazer. Glória a Deus. É deixar de olhar para a minha própria vida, para olhar para a vida daquele que precisa ser salvo. Mas enquanto eu não tomar uma atitude dessa forma, é como se eu estivesse esperando Jesus ir para a cruz de novo. Porque se ele disse, depois de ter saído da cruz, lá em Marcos, ele diz que eu teria condição de pisar na cabeça da serpente, que eu teria condição de segurar escorpião, expulsar demônios, curar enfermos. O que falta mais para mim? Falta eu entender que Jesus disse: Pai, está consumado, ou eu estou esperando ele para a cruz outra vez? Ele não vai porque, falando de mim, tá, gente? Ele não vai porque, de uma certa forma, eu estou dizendo para mim mesmo: não, se eu ver Jesus ir para a cruz outra vez, eu tomo essa atitude. Eu tenho que esperar isso? Se eu creio nesse livro, Jesus não vai para a cruz outra vez. Glória a Deus. Ele já foi. Qual é a conclusão disso? Eu fico olhando em Mateus 14, a gente precisa ter esse cuidado. Os discípulos estão dentro de um barco, atravessando para o outro lado. Daqui a pouco se levanta uma tempestade. Eles se desesperam porque o vento era contrário. A dificuldade do barco é grande, o barco está quase indo a pique. E eles, no auge do desespero, eles olham e vê um vulto andando sobre o mar. Aí o desespero deles aumentou. É um fantasma, é isso, é aquilo. Jesus fala: calma, gente, sou eu, o mestre. Aí olha o que acontece, querendo que você prestasse atenção nisto. Pedro, num instante de coragem, ele diz: mestre, se é tu mesmo, manda que eu vá até contigo por cima das águas. Jesus brada: vem. Ele, outro ato de coragem, ele bota o pé embaixo e sente a terra, a água dura. Bota outro pé, a água está dura. Ele começa a andar, cheio de coragem. Mas daqui a pouco vem o vento. Bate o vento aí. Quantos de nós estamos cheios de fé, cheios de coragem, até que vem o vento? E esse vento, ele vai vir, não se enganem. O vento vai vir sempre. O crente de verdade, a própria palavra de Deus diz que no mundo nós vamos ter aflição. Mas ele diz também: tem de bom ânimo, porque eu venci. Glória.
E se eu estou nele, eu vou vencer também. Mas Pedro, bate o vento, ele treme. O que acontece? Pedro começa a afundar. E ele grita: mestre, me socorre que eu estou perecendo. Olha a situação, para que nós não passemos pela mesma situação. Estou concluindo, tá, gente? O texto diz que Jesus estendeu a mão e puxou Pedro. O que eu estou entendendo nessa situação? Que nós venhamos a evitar de que nós, assim como Pedro, saiu do barco, caminhou na dificuldade, na direção de Jesus, e a um passo de Jesus, ele ia morrer. Eu vou repetir. Pedro estava morrendo a um passo de Jesus, porque o texto diz que quando Pedro clamou por socorro, o texto diz que Jesus somente estendeu a mão para ele. Então Pedro estava aqui, na frente dele, afundando. Quantos de nós podemos estar correndo o risco de estar nesse momento caminhando em direção a Jesus, mas correndo o risco de morrer antes de chegar nele, morrer a um passo, porque nós não estamos crendo de verdade que o Calvário já aconteceu. Porque se eu acredito que o Calvário já aconteceu, e esse Calvário aconteceu por minha causa e por sua causa, se eu acredito nisso, se eu acredito que isso já aconteceu, se eu acredito que esse Calvário já aconteceu, e esse Calvário aconteceu por minha causa, pode vir qualquer tipo de vento, tempestade, vendaval, que eu vou continuar caminhando em direção a Jesus. Aleluia. Essa tempestade não vai me parar, porque eu creio que Jesus foi para a cruz do Calvário por minha causa, e esse Calvário não vai acontecer de novo. Já aconteceu. Ou a gente crê que o Calvário já aconteceu, e aconteceu por mim e por vocês, ou a gente está correndo o risco de morrer na frente do Mestre. Que Deus nos livre dessa situação, porque Jesus não foi para a cruz para que nós morrêssemos antes de chegar na sua direção. Eu sei que essa foi uma palavra que talvez você estava esperando aqui, uma palavra para a gente dar glória a beça, né? Mas se vocês entenderam o que foi falado aqui hoje, Aleluia. esse texto vem martelando a minha cabeça, não é para o retiro não, esse texto vem martelando a minha cabeça há dias, porque eu venho me analisando nessa situação. Quantas e quantas vezes eu venho me perguntando: será que eu realmente creio que aconteceu a cruz do Calvário? Será que eu realmente creio nisso? Será que quando vier o vento pesado, uma moto subindo aqui, que moto é essa? Passou aqui uma moto. A moto é lá embaixo. Ah, é a rua, né? É a rua. Amém. Eles vão morar lá embaixo. Vocês estão entendendo, amados? Amém, Senhor Jesus. Se eu creio realmente que o Calvário já aconteceu, e que essa cruz do Calvário me reconciliou com Deus,
E que a palavra de Deus me garante que aquele que crê e espera em Deus, ele jamais abandonará. E diz que a tribulação vai vir, mas que eu posso tranquilamente ter bom ânimo, porque eu estou nele e ele venceu. Glória a Deus. E se eu estou nele e ele venceu, eu não vou perder. Agora, eu não quero passar dificuldade. Eu quero receber todos os benefícios da cruz do Calvário, mas sem dificuldade nenhuma. Aquele que tem a intenção de viver desta forma, desculpa o termo, ou muda, ou pega uma bandeja de limão e vai para o trem vender, que é melhor. Eu queria que vocês colocassem de pé. Eu tenho 2 textos que eu quero profetizar, que eu quero falar para vocês, que esses 2 textos é o que a palavra de Deus nos garante. Analisem só o que eu vou falar para vocês agora pela palavra de Deus. João capítulo 11. João capítulo 11 é o momento em que Jesus ressuscitou Lázaro. Mas antes de Jesus ressuscitar Lázaro, lá no versículo de número 42, ele fala: Pai, eu bem sei que tu sempre me ouves. Preste atenção, eu vou repetir. Jesus está falando com Deus. Pai, eu bem sei que tu sempre me ouves. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, tudo que eu peço ao Senhor, o Senhor atende. Quando chega no capítulo 17, no versículo 20, Jesus está clamando a Deus de novo e dizendo: Pai, está falando agora a nosso respeito, tá? Ele está orando a oração sacerdotal, e está orando em nosso favor. Ele diz: Pai, eu não peço que tu tires eles do mundo. Ou seja, Pai, é necessário eles lá no mundo. Agora, livra-os do mal. E acho que você não entendeu. Deus está falando com o Pai. Primeiro está dizendo: eu sei que você sempre me ouve. E depois que ele fala isso, ele diz: deixa eles, vocês, deixa eles do mundo, mas livra eles do mal. O que ele está dizendo? Pai, eles não precisam mais ter medo de nada. Viu? Gente, eu queria perguntar uma coisa para vocês. O que eu acabei de ler, vocês entenderam? Glória a Deus. Olha a seriedade disso. E olha o consolo que isso deveria colocar no nosso coração. Pai, eu bem sei que tu sempre me ouves. Ele está dizendo, ele está afirmando para o próprio Deus: eu sei que o Senhor me ouve, o Senhor sempre me ouve. E depois ele diz: não tira eles do mundo não, mas livra eles do mal. Olha bem, se ele fala, se Jesus acabou de pedir a Deus: livra eles do mal, eu vou ter medo de quê nessa terra, gente?
Eu preciso ter medo de que não importa qual é a situação que eu vou passar. Se eu estou passando por essa dificuldade em adoração a Deus, eu vou passar pela dificuldade, sim, é incondicional, eu vou passar por essa dificuldade, mas não vai me acontecer mal nenhum. Dificuldade não significa mal na vida da gente, é para crescimento, porque a Bíblia diz que a tribulação é que gera em nós a paciência e nos dá crescimento. Agora, para isso, eu tenho que falar assim para mim: eu creio no Jesus Cristo que foi para a cruz do Calvário e foi em meu favor. E a partir de agora, eu tenho que viver honrando esse sacrifício, porque esse sacrifício não vai acontecer mais, já aconteceu e em meu favor. Amém, amados? Feche teus olhos aí. Senhor Deus e Pai, as coisas que o Senhor tem falado, Senhor, ao longo de muitos dias, Senhor, ao meu coração, e tem compungido, Senhor, a minha alma, Deus. Tem me turbado, Senhor, porque muitas e muitas vezes eu percebo, Senhor, que eu preciso crescer e crescer muito, Senhor, ainda, para que eu possa ter o direito de falar com propriedade total: Pai, eu sou teu filho. Aleluia. Eu agora clamo, Senhor, por este mesmo objetivo entre eu e meus irmãos que aqui estamos, Senhor. Enche-nos de coragem, Senhor. O mundo está com medo, Senhor, mas que possa começar por nós que aqui estamos, um brado de coragem ao nosso coração, para que essa terra seja transformada através de nós, Senhor. Que comece isto, Senhor, através deste dia, que comece isto, Senhor, através do nosso crescimento, do nosso entendimento, da nossa vontade de ser verdadeiramente teu filho e acreditar, Senhor, incondicionalmente que o Senhor foi para a cruz, Senhor. Não permita mais, Senhor, que Satanás coloque medo no nosso coração, mas que nós viemos entender que o Senhor foi para a cruz, Senhor, e que indo para a cruz, o Senhor nos deu autoridade, Senhor, para expulsar demônios, para curar enfermos, Senhor, para pisar escorpiões, Senhor. Portanto, ó Deus, que o Senhor continue falando ao nosso coração, Senhor, que ao longo desses dias que passaremos ainda aqui, Senhor, que as mensagens que vieram ao nosso coração, Senhor, não seja simplesmente para cumprir o protocolo, mas que seja para colocar em nós um sentimento profundo, Senhor, de responsabilidade, ó Deus. Um sentimento profundo, Senhor, de compromisso contigo, Senhor. Um sentimento profundo, Senhor, de que nós somos verdadeiramente teus filhos, Senhor. E ao sairmos daqui, Senhor, saímos daqui para arrastar conosco, Senhor, aqueles que encontrarmos pelo caminho, Senhor. E assim, Senhor, o teu nome ser grandemente exaltado, ser glorificado através de nós. Eu entrego as nossas vidas em tuas mãos, Senhor, e já te agradeço por tudo, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, Senhor, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.